فلک از کودکی غم را به من داد، مرا بردن به مکتب خونه یار، معلم آمد و درس غمم داد. ساق الفن گلستان برای قضیه. هی جانت بگردم. Fala galera da web, tudo beleza? Então pessoal, hoje nós estaremos aqui falando sobre mais um assunto de história. Hoje falando aí sobre o primeiro império da história humana, tido também como o berço da civilização, o berço do conceito de conhecimento, não é pessoal? Estamos falando sobre eles mesmos, os sumérios, não é pessoal? Pois bem, a Suméria ela surge em torno aí de 4.000, 4.500 anos antes de Cristo, pessoal. É na foz dos rios Tigre e Eufrates, onde hoje nós conhecemos aí como a região do Iraque, não é, pessoal? Um lugar meio nervoso aí, muita bomba, não é? Enfim. Pois bem, o que são os sumérios? Seria um povo nômade que migrou mais ou menos nesse período que acabei de comentar para essa região, não é? Criando uma pequena cidade-estado. O nome dessa cidade-estado seria Eridu. Eles criam essa cidade em homenagem a digamos assim, uma divindade deles. Vale ressaltar aqui que os sumérios eles eram um povo politeísta. Eles acreditavam em várias entidades divinas, não é? A maioria delas é associada a fenômenos climáticos, aspectos climáticos, como por exemplo o próprio Eridu, no caso o Enki, que seria a divindade principal dos sumérios, como também An, que seria o deus do céu, ou então Namu, que seria a mãe terra, ou Inanna, não é, divindade tanto do amor quanto da guerra, entre outras divindades que eles acreditavam, não é? Bom, juntamente com Eridu, outras pequenas cidades-estado irão surgir nessa região, né? Pequenas tribos, no caso de Sumérios, irão surgir nessa região, digamos assim, e irão entrar ali em conflito, não é, por um certo período de tempo, alguns séculos. Nesse período, um líder, digamos assim, ele irá surgir em uma dessas cidades-estado chamada Kis. Nessa cidade-estado irá surgir um líder chamado Etana. Etana ele teve como objetivo unir todas essas cidades-estado em um único império, um império estável e forte, digamos assim, que seria no caso a própria Suméria, não é? O Etana ele descendia no caso de uma linhagem de reis chamada Elamitas. Os Elamitas eles serão os primeiros, digamos assim, a liderarem, digamos assim, esse povo como um império, não é? Nessa época de estabilidade irão surgir duas cidades principais, digamos assim, que irão ser, digamos assim, a força, digamos assim, do Império Sumério. Seria a cidade de Uruk, não é? Que seria um importante posto militar, não é, para eles, uma cidade importante, capital no caso militar, assim como a cidade de Ur, que seria também importante tanto politicamente quanto religiosamente, uma cidade praticamente criada para a religiosidade politeísta dos sumérios, não é? Ali também se cria aquela construção arquitetônica que todos conhecem como zigurates, não é? Que seriam os templos deles dedicados aos deuses politeístas, digamos assim, nesse período. Digamos assim, com os Elamitas, o Império Sumeriano se fixa, não é? Mas com uma dinastia posterior, digamos assim, que grandes revoluções, digamos assim, descobertas revolucionárias irão acontecer, que será justamente na dinastia Acadiana, não é? Nesse período da dinastia Acadiana surge um imperador importante, digamos assim, nesse período, que ele é tido como Patese pelos sumérios. Patese para eles significa imperador supremo, líder supremo. Esse líder seria Sargão, não é? Sargão ele era tido como um sábio, como um grande guerreiro e um grande líder político. Irá tanto ser importante diplomaticamente para essa região, como também irá expandir o império, inclusive, não é? Mas
essa expansão ela irá trazer descobertas importantes. Uma delas, nesse período, digamos assim, é o que é a base praticamente do próprio conhecimento, né? Sem essa descoberta, nós não poderíamos compartilhar conhecimento, ter a nossa promoção humana, o ensino mesmo, não é? E o que seria essa descoberta? A escrita, não é? A primeira simbologia criada, digamos assim, pelo homem, ela nasce na Suméria, não é? Que seria a escrita cuneiforme, não é? Outras descobertas irão surgir juntamente com a escrita cuneiforme, entre elas o sistema de medidas, que seria a medida de pesos e de superfícies. Ela surge justamente no Império Sumério, não é? Na própria Suméria. Como também outras descobertas irão acontecer também justamente na própria Suméria, que seria a descoberta, no caso a invenção, não é? De calçados, a invenção de arreios, estribos, calçados, como inclusive a criação da cola, não é? Que é um material essencial para nós, não é? Atualmente foi inventado pelos sumérios, a própria cola. Alguns dizem que também foi inventado o cal nesse período também. Outro conceito legal também que surge, digamos assim, na Suméria é a ideia do adolescente rebelde, digamos assim, esse conceito. Os adolescentes rebeldes aí, pessoal, meio sem causa. A ideia do adolescente rebelde ela surge justamente na Suméria, não é? Como uma, digamos assim, algo posterior, não é? Enfim. Nesse período também, a própria arquitetura ela se desenvolve com a questão da escrita, com a questão da medida, se desenvolve a melhor construção de casas, inclusive muralhas de defesa nas próprias cidades, não é? Que faz o império se estabilizar ainda mais, não é? Digamos assim, nesse período da dinastia Cadiana, não é? Digamos que o Império Sumeriano irá durar aí por mais ou menos 3.000, 3.500 anos, digamos assim, e irá influenciar praticamente todos os outros impérios à sua volta que irão anexá-lo, digamos assim, consequentemente acabarão por assimilar a sua própria cultura, não é? Como os babilônicos, os assírios, não é? Entre outros. Bom, seguindo esse conceito, digamos assim, tudo que, digamos que nosso conceito de promoção humana, ele vem praticamente aí do povo sumeriano, não é? Outra coisa interessante, digamos assim, a ressaltar é que nesse período, digamos assim, na cidade de Ur, nasce um importante líder, digamos assim, de um povo, digamos assim, de um povo que irá migrar aí da cidade de Ur. Esse povo seriam os hebreus, não é? E a crença deles, ela foge praticamente à crença politeísta, que seria a nossa crença atual, não é? O monoteísmo, a crença em um único Deus. A partir daí é que nasce a história dos hebreus, né? Da cidade de Ur, praticamente. Então, pessoal, seguindo esse conceito, eu até aconselho o pessoal também a pesquisar um pouco mais na Google, aí, em outros sites de pesquisa, não é? Sobre esses conceitos aí dos sumérios. Porque são um povo assim que praticamente a herança praticamente deles aí é o que nós temos aí do nosso conhecimento, nosso desenvolvimento praticamente nasce com eles, não é, pessoal? Gostaram do vídeo, galera? Vídeo rapidinho aí para o pessoal ter um pouco de uma ideia aí sobre os sumérios. Nós estaremos aí postando posteriormente outros vídeos, não é? Para que o pessoal também esteja aí mais antenado, não é? Algo um pouco mais descontraído, não é? Então fiquem ligados, galera, porque aqui com a gente é sempre K-Boom!